Olá! Agora vamos dar continuidade, aprofundando um pouquinho, no assunto de expressões algébricas e o valor numérico das expressões algébricas. Então, vamos começar fazendo aquele joguinho que a gente fez nos últimos vídeos. Eu vou falar uma frase em português e vocês vão ter que escrever ela em matematiquês. Vão ter que escrever ela com símbolos matemáticos, tá ok? Então se prepara. Pega lápis, pega borracha, pega o papel, o caderno, que eu vou ditar, tá bom? Não é para copiar, é só para tentar escrever em matemática. Vamos lá então. O dobro de um número adicionado à quinta parte de outro número. Pausa o vídeo com calma e tenta escrever isso em matemática. O dobro de um número adicionado à quinta parte de outro número. Espero que vocês já tenham feito, né? A resposta é essa aqui, ó. Com muita calma, ó. O dobro de um número adicionado à quinta parte, né? O que é quinta parte? É dividido por 5, né? A quinta parte de outro número. Agora vamos para outro exercício. Eu vou ditar e vocês tentem escrever em matemática e depois confiram. Vamos lá com calma. A quinta parte do dobro de um número adicionado a outro. A quinta parte do dobro de um número adicionado a outro. Esse que eu falei agora seria como? Seria a mesma coisa daqui, né? Só que o dividido por 5, né, estaria aqui, no 2x, e não no y, tá bom? Então agora vamos para outro exercício. A quinta parte da soma entre o dobro de um número mais outro. A quinta parte da soma entre o dobro de um número mais outro. Outro número, né? E aí, como é que ficaria essa expressão algébrica? Ficaria desse jeito aqui, tá vendo? Então, a gente tem que ter cuidado, ó. A quinta parte da soma entre o dobro de um número mais com outro número. Então, repara que nesse caso, o dividido por 5 está em todo mundo, né? E nesse outro caso aqui, ele só está no y. E naquele outro caso que eu falei, ele só estava aqui. Então, muito cuidado com isso, né? Quando ele fala quinta parte da soma, né? Então, tem que ser a quinta parte de toda a soma, né? Quando ele não fala isso, né? Se ele falar por último, tá nesse. E se ele falar pelo começo, né? A quinta parte tá nesse aqui. Então, muita atenção com esses detalhes. Vamos continuar fazendo esse tipo de exercício aqui. Vamos lá, vamos para mais um. Preparados? Vamos lá, então. A divisão de 2 por um número qualquer. A divisão de 2 por um número. E aí, como é que fica essa expressão algébrica? Para o vídeo e tenta fazer, tá bom? Ela vai ficar, ó, desse jeito aqui, tá vendo? A divisão de 2 por um número qualquer, né? Eu não sei que número é esse, vou chamar de x. A divisão, né? A divisão, 2 dividido por um número qualquer. Então fica desse jeito. Vamos para mais uma. O produto de dois números dividido pelo dobro de outro número. Essa expressão algébrica fica como? Ela vai ficar desse jeito aqui, né? Ó. O produto de dois números dividido pelo dobro de outro número. Vamos para mais um exercício desse, tá bom? A soma de dois números dividida por outro número ao quadrado. A soma de dois números dividida por outro número ao quadrado. Essa expressão algébrica fica desse jeito aqui, tá vendo? A soma de dois números, né? A soma dividida por outro número ao quadrado. Agora, gente, vamos parar e pensar um pouquinho, olha. Olha para essas expressões algébricas aqui e olha para essas expressões algébricas aqui. Qual é a diferença dessas para essas? Tem alguma diferença, gente? Tem, não tem? Qual é a diferença? Tenta descobrir. A diferença, gente, é que nessas aqui não tem nenhuma letra no denominador. E nessas aqui, em todas elas, tem uma letra no denominador. Então essa é uma diferença que a gente tem que considerar. Porque vamos ver casos um pouquinho mais complicados mais para frente, envolvendo esses tipos de equações, de expressões algébricas.
Então, essas duas expressões algébricas, né, esses dois tipos de expressões algébricas, têm um nome. Vou falar para vocês agora. Todas as duas, repara que todas as duas, os valores de x das letras que nós colocamos aqui, né, vão dar valores racionais, não é isso? No conjunto Q, não é isso? Ou seja, são números inteiros e frações, não é isso? Então, todas elas a gente chama de expressões racionais. Expressões racionais. Quer dizer, expressões algébricas racionais. Expressões algébricas racionais. Então, repara, ó, como eu falei, as duas ficam assim, tá vendo? As duas são expressões algébricas racionais, né? Porque quando nós substituímos os valores de x, z, a, b, c, e aqui também x, y, vão dar números racionais como resposta. Só que agora a gente precisa diferenciar elas. E vamos fazer essa diferença como? Em relação quando a letra está na fração, né? Que são esses casos aqui. E em relação quando a letra não está na fração, só está no numerador, que são esses casos aqui. Então, a gente chama quando a letra não está no denominador de expressões algébricas racionais inteiras. Inteiras, porque a letra não está no denominador. E quando ela está no denominador, a gente chama de expressões algébricas racionais fracionárias. Porque está uma fração, né? Está uma fração aqui. Aí você pode pensar, mas aqui também está uma fração. Sim, mas aqui está uma fração onde o denominador da fração é letra. E aqui não. Tá bom? Então, entenderam, gente? Ó. Então, ó, expressões algébricas racionais inteiras, para facilitar RI, racionais inteiras, RI. Por quê? Porque a letra não está no denominador, a letra só está no numerador, né? Então, assim, por exemplo, se eu substituir aqui y5 isso aqui, e x0, isso aqui vai dar um número inteiro, entendeu? O número que não é fração. Agora aqui é muito difícil, né? Se eu substituir, só se eu substituir x1 aqui, que isso aqui vai dar o número inteiro. Agora, se eu botar x3, x4, x5, x6, x7, isso aqui vai dar sempre uma fração. Então, ó, quando a letra está no denominador, a gente fala que é uma expressão algébrica, né? Sempre expressão algébrica racional fracionária, né? Uma racionais fracionárias, RF, tá vendo? Então, para facilitar, vamos chamar de RF, essas aqui, e essas aqui de RI, tá vendo? Ah, professor, não estou entendendo por que você está fazendo essa classificação. Se é tudo expressão algébrica? Sim, mais para frente vamos ver por quê. Vamos agora fazer outro exercício daquele, onde eu vou falar para vocês sobre esses detalhes. Eu vou falar uma expressão algébrica em português e vocês vão ter que escrever ela em matemática, tá? Vamos lá então. A raiz quadrada de um número adicionada a outro número. A raiz quadrada de um número adicionada a outro número. Ela fica, ó, desse jeito, tá vendo? A raiz quadrada de um número adicionada a outro número. Então, ela fica desse jeito. Vamos agora fazer mais um, tá? A raiz quadrada do produto entre dois números. A raiz quadrada do produto entre dois números. Então, ó, a raiz quadrada, né? Ó, a raiz quadrada do produto de dois números. P, por exemplo, T. Pode ser qualquer número, tá? Não tem número certo, não. Pode ser qualquer letra, né? Não tem letra certa, não. Você escolhe a letra. Como a gente não sabe quem são esses números, a gente escolhe uma letra que representa qualquer número, né? Ó, a raiz quadrada do produto entre dois números, né? Então, repara, como eu falei raiz quadrada, ó, aqui é 2, né? Só que a gente não coloca, né? Mas aqui é 2. Então, ó, a raiz de um número adicionada a outro, a raiz do produto entre dois números. Agora, para e olha, tem uma diferença entre essas expressões e essas aqui? Tem uma diferença, não tem? Qual a diferença? Essas aqui têm raiz e essas não têm. Então, essas aqui, por ter raiz, né? E ter raiz envolve bastante o conjunto dos irracionais, né? Por exemplo, raiz de 2 é irracional, raiz de 3 é racional. Então, essas expressões algébricas aqui, a gente chama de expressões algébricas irracionais. Então, fica assim, né? Ó, expressões algébricas irracionais.
Não é isso? Repara que tudo que nós aprendemos, né, de fração, número irracional, número inteiro, aqui nós estamos relembrando, né? Porque é uma coisa que a gente vai ver sempre agora. Ah, professor, por que irracionais? Porque repara, ó, coloca aqui valores de A. Por exemplo, A igual a 3. Raiz de 3 mais 1, por exemplo. Isso aqui é um número racional. Raiz de 7 mais 2 é um número racional. Ah, mas se eu colocar raiz de 4, por exemplo, A igual a 4, raiz de 4 mais 1 vai dar 2 mais 1, 3. Não vai ser irracional, mas como tem uma raiz numa letra, né, a chance de ser irracional é muito grande. Então, por isso que a gente chama de frações algébricas irracionais. Então, vamos lá. É irracional quando? Quando tem raiz na letra. Quando tem raiz na letra, tá bom? É racional fracionária quando? Quando a letra está no denominador. E é inteira quando? Quando a letra está no numerador, não é isso? E não tem raiz. Então, por que eu estou fazendo essa classificação? Porque a gente tem que ter alguns cuidados na hora de calcular o valor numérico das racionais fracionárias e das irracionais, tá bom? Vamos ver isso agora. Então, ó, cuidado. Aí você pode pensar, mas professor, como assim cuidado? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Tem que ter cuidado por quê, gente? Porque nem sempre é possível substituir os valores de algumas letras quando é racional fracionária e quando é irracional. Vamos ver por quê. Por exemplo, vamos fazer um teste aí de novo. Ó. Vou falar aqui e vocês escrevem matemática. A divisão entre dois números. Pausa e tenta escrever isso em matemática. A divisão entre dois números. Vai ficar desse jeito aqui, né? A dividido por B. Agora, você pensa e classifica. Vamos classificar. Isso aqui é o quê? Racional fracionária, irracional ou racional inteira? Isso aqui é racional fracionária porque no denominador tem uma letra. Vamos agora pegar valores para calcular valores numéricos, né, dessa expressão algébrica. Se o A for 1 e o B for 3, vai dar 1/3. Se o A for 4 e o B for 2, vai dar 2. Agora pensa, gente, eu posso jogar aqui no B qualquer valor para o B? Eu posso ou não posso colocar qualquer valor no B? Eu não posso, né? Eu não posso. Ah, professor, não estou entendendo. Como assim? Para e pensa. Eu posso jogar aqui no B qualquer valor? Qualquer valor? Não posso. Tem um número aí que eu não posso fazer o B igual a ele. Qual é esse número? Vocês sabem? É o 0, né? É o 0. Por quê? Se eu fizer, por exemplo, A igual a 10 e B igual a 0, quanto é que é 10 dividido por 0? Não existe. Não, lembra que a gente não pode dividir por 0, não pode. Então, sempre que tiver essa expressão aqui, né, uma expressão algébrica, sempre que tiver uma expressão algébrica fracionária, gente, o denominador, a letra do denominador, ela não pode ser substituída como 0. Então, a gente chama isso de uma condição de existência. Como assim, condição de existência? Significa que, para existir o valor numérico dessa expressão algébrica, né, tem que ter uma condição. E qual é essa condição? Que nesse caso aqui, né, a condição para as expressões fracionárias é sempre que o denominador é diferente de 0. A condição específica para esse caso aqui é qual? Que o B tem que ser diferente de 0. Então eu posso jogar qualquer valor para A, mas para o B não. Para o B eu não posso jogar valores igual a 0. Então eu boto que a condição de existência dela, ou seja, o CE, né, condição de existência, é o B diferente de 0. A condição de existência dessa expressão algébrica racional fracionária é que o B seja diferente de 0. Vamos ver então mais alguns casos sobre isso. Porque esse aqui foi muito tranquilo, né? Era só pegar o B e fazer diferente de 0 e nós já achamos a condição de existência. Então, antes da gente começar a substituir valores numa expressão algébrica fracionária, a gente tem que primeiro descobrir qual é a condição de existência dela, para não jogar algum valor no B, né, aqui no caso, e ser 0, por exemplo, e estragar tudo. Dá um caso impossível, como, por exemplo, 1 dividido por 0. Então, vamos ver aqui outro exemplo que, às vezes, nós vamos ter que fazer uma continha para descobrir quem é a condição de existência. Então, por exemplo, essa expressão algébrica aqui, ó, K dividido por T mais 3. Essa expressão algébrica classifica ela, primeiro, é fracionária, é inteira ou é irracional?
é fracionária, né? Porque no denominador tem uma letra, ó, tem uma letra. Então, qual é a condição de existência, gente? Eu posso substituir qualquer valor aqui? Não posso, né? Então, vamos descobrir então juntos a condição de existência dessa expressão algébrica. Como é uma expressão algébrica fracionária, né? A gente viu que a condição de existência dela é o quê? É sempre, ó, o denominador, tá vendo? Tem que ser diferente de zero. Só que nesse caso aqui de cima, o denominador era só o b. Então era só fazer b diferente de zero. Nesse aqui não. Nesse aqui é uma equação, é uma soma aqui, né? T mais 3. Então o que eu tenho que fazer? Ó? Eu tenho que fazer T mais 3 diferente de zero. Então, ó, a minha condição de existência é que 3 mais 3 tem que ser diferente de zero. Mas não acaba aqui, porque eu tenho que achar quanto que o T, né? Eu tenho que achar quem é o número que a letra T não pode ser. Então, ó, isso aqui é só uma equação do primeiro grau, né? Só que ao invés de ser uma equação, é uma equação com um sinal de diferente. Então, é só resolver normalmente, resolvendo achando quem vai ser o T, né? Igual a gente faz, passa a letra para cá, número para lá. Então, ó, vamos passar o número para cá, né? Quando a gente passa o número para cá, ele troca de sinal. Então, fica, ó, T diferente de menos 3. Tá vendo? Então, gente, qual é a condição de existência dessa expressão algébrica aqui? É que o T não pode ser 3, ou seja, não pode ser menos 3, ou seja, T diferente de 3, T diferente de menos 3, menos 3. Por quê, professor? É bom a gente sempre, quando achar o número que não pode ser, substituir ele aqui, para ver se vai dar zero mesmo. Então, por exemplo, ó, menos 3. Se eu colocar o menos 3 aqui, menos 3 mais 3 dá zero. Então, ó, tá certo, porque ó, eu não posso dividir o número por zero, né? Então, o T ele não pode ser 3, ser menos 3. Ou seja, o T tem que ser diferente de menos 3. Então, é isso, gente. Para equações, né? Para expressões algébricas racionais fracionárias, a condição de existência é sempre essa. O denominador tem que ser diferente de zero. E, às vezes, nós vamos ter que fazer uma continha aqui, tá bom? E achamos. Agora vamos também ver as expressões algébricas irracionais. Como é que é a condição de existência delas. Então, por exemplo, ó, raiz de P mais 2. Raiz quadrada, né? Desculpa, raiz quadrada de P mais 2. Eu posso aqui escolher qualquer valor para P? Pensa comigo. Posso ou não posso? Não, né? Ah, professor, eu acho que eu não posso. Vamos jogando valor, até ver algum que não possa. Ó. Pode ser 0? Porque aqui o problema era zero, né? Aqui no denominador. Pode ser 0? Pode. Por quê? Se eu botar P igual a 0, raiz de 0 é 0. 0 mais 2 dá 2. Pode. Pode ser 1? Pode. Raiz de 1 é 1. Mais 2 dá 3, né? Repare que isso aqui é uma expressão algébrica irracional, tá? Agora, pode ser 4? Pode. Vai dar 2 mais 2, 4. Pode ser 7? Pode. Raiz de 7 mais 2 é a raiz de 7 mais 2, que é o número racional. Quais é que não pode ser aqui, gente? Por exemplo, pode ser menos 2? Raiz de menos 2? Não pode. Menos 2 não pode. Por quê? Existe raiz, né, de número negativo? Raiz quando o índice é 2 aqui, o índice par, né? Não existe, né? Então, o problema aqui é o seguinte, ó. Esse P, ele tem sempre que ser maior ou igual a 0. Ele não pode ser negativo. Ele não pode ser negativo. Então a gente fala que ele tem que ser positivo ou 0. Ou seja, aqui já está aparecendo quando a gente vai usar o símbolo maior ou igual. Ó. Ele tem que ser positivo ou 0. Ou seja, maior ou igual que 0. Então, qual é a condição de existência que nós temos que ter aqui? A nossa condição de existência é que o P seja maior ou igual a 0. Tá bom, gente? Então, fica atento com isso. Condição de existência para expressões irracionais, né? Quando a raiz é índice par, né? 2, 4, 6. Quem está dentro da raiz, né? O radicando tem que ser maior ou igual que 0, tá bom? Maior ou igual que 0. Agora, e se aqui fosse uma raiz de índice 3? Ou de índice 5? Aí não teria uma condição de existência, não teria. Por quê? Porque quando o índice é ímpar, existe raiz de número negativo. Tá bom, gente? Então, fica atento aí com a condição de existência, que ela é muito importante para a gente poder calcular o valor numérico das expressões algébricas. Tudo de bom e grande abraço e bons estudos!